Imagine um país onde um único ministro tem o poder de suspender leis, travar investigações e decidir sobre políticas públicas que afetam mais de 200 milhões de pessoas. No Brasil, isso acontece todos os dias, especialmente no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. São as chamadas decisões monocráticas, quando um ministro decide sozinho, sem consultar seus colegas. E aqui está o ponto mais chocante. Isso acontece em quase 90% dos casos. O que significa tanto poder concentrado nas mãos de uma única pessoa? Será que isso é bom para a democracia? Vamos explorar por que esse modelo está no centro das críticas. Vamos explicar o impacto de decisões como a que travou as investigações do COAF e mostrar uma proposta no Congresso que pode mudar essa realidade. Fique até o final, porque essa discussão pode definir o futuro do nosso judiciário e, consequentemente, do Brasil. Se esse tema é importante para você, já deixa o seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho para não perder nenhum vídeo. Para entender o papel do STF hoje, precisamos voltar à Constituição de 1891, a primeira da República. Inspirada na Constituição dos Estados Unidos, ela foi um marco na organização do Poder Judiciário do Brasil. Naquela época, o STF era composto por 15 juízes nomeados pelo Presidente da República, todos com mandatos vitalícios, que só poderiam ser removidos por uma sentença judicial. O Supremo Tribunal tinha o papel de resolver conflitos entre a União e os Estados, além de julgar o presidente e ministros em crimes comuns. Desde o início, o STF teve um papel central na mediação de conflitos institucionais e na manutenção do equilíbrio entre os poderes. Mas, ao longo do tempo, seu poder foi se expandindo, especialmente no que diz respeito às decisões individuais de seus ministros. E é exatamente isso que vamos explorar agora. O princípio da colegialidade sempre foi a base do funcionamento dos tribunais, incluindo o STF. Isso significa que decisões importantes devem ser tomadas por um grupo de juízes, permitindo o debate e a revisão das decisões, algo essencial para garantir um julgamento justo. Esse princípio está ligado ao duplo grau de jurisdição, que assegura que uma decisão possa ser revisada por uma instância superior, promovendo mais equilíbrio e segurança jurídica. Porém, com o passar do tempo, várias reformas processuais, como a Lei número 9.756, de 1998, e o Código de Processo Civil de 2015, ampliaram os poderes dos relatores. Essas mudanças permitiram que um ministro decidisse sozinho em casos específicos, como recursos inadmissíveis ou contrários à jurisprudência. O que começou como exceção virou a norma. Hoje, a maioria das decisões do STF e do STJ são tomadas por um único ministro. Um dos exemplos mais emblemáticos aconteceu em 2019. Um ministro do STF tomou uma decisão monocrática que suspendeu todas as investigações baseadas nos dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Essa decisão paralisou mais de 930 investigações em todo o país, muitas delas relacionadas a casos de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O mais surpreendente, meses depois, em votação do colegiado, o próprio ministro voltou atrás, votando contra a sua própria decisão e permitindo que as investigações fossem retomadas. Esse exemplo deixa claro o risco de se concentrar tanto poder em uma única pessoa.
Decisões que afetam a justiça e o combate à corrupção precisam ser debatidas e analisadas por mais de um juiz. Decisões monocráticas não impactam apenas investigações, mas também o equilíbrio entre os três poderes. Quando um ministro do STF suspende leis aprovadas por 513 deputados e 81 senadores da República, ou interfere em políticas públicas, o judiciário acaba assumindo um papel maior do que deveria, desequilibrando a harmonia entre o legislativo, executivo e judiciário. Essa concentração de poder do judiciário é perigosa, pois interfere diretamente nas decisões tomadas por representantes eleitos, rompendo o equilíbrio institucional, que é vital para a nossa democracia. A essa altura, você deve estar se perguntando: e como as Cortes Supremas funcionam em outros países? Então vamos ver alguns exemplos. Nos Estados Unidos, todas as decisões da Suprema Corte são colegiadas. Isso significa que os juízes sempre debatem e decidem juntos. Na França, a Corte Constitucional também funciona exclusivamente com decisões colegiadas e, como o nome indica, trata apenas de questões constitucionais. No Reino Unido, a Suprema Corte também toma todas as decisões de forma coletiva, garantindo maior equilíbrio e entendimento entre os juízes. Na Coreia do Sul, a Corte Constitucional é formada por 9 juízes, indicados em igual número pelos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Estes juízes têm mandatos de 6 anos, permitindo uma renovação e evitando que o poder fique concentrado por muito tempo nas mesmas pessoas. Como podemos observar, as decisões colegiadas são praticamente a regra dos países mais desenvolvidos, e o Brasil está indo na contramão dessas grandes democracias. Mas surgiu uma esperança de mudar esse quadro. A PEC 8 de 2021, proposta pelo senador Oriovisto Guimarães, tem como objetivo limitar o uso de decisões monocráticas no STF. A proposta é simples, mas poderosa. Decisões de inconstitucionalidade ou medidas cautelares só poderão ser tomadas por um grupo de ministros e não mais por um único relator. A PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para votação no plenário. Isso pode ser o início de uma grande reforma no STF, trazendo mais equilíbrio e justiça para o nosso sistema. O Congresso já deu sinais de que irá legislar sobre outros pontos que levem ao equilíbrio entre os poderes. Nesse sentido, podemos pensar em 4 mudanças importantes para o STF. A atuação exclusiva como Corte Constitucional, eliminando sua atuação em casos comuns. Mandatos limitados a 8 anos, acabando com as indicações vitalícias. Indicações em igual quantidade pelos 3 poderes, garantindo que a composição do STF reflita a pluralidade do país. Decisões sempre colegiadas, eliminando o poder concentrado nas mãos de um único ministro. Agora que você entende os riscos das decisões monocráticas e o impacto que elas têm no equilíbrio entre os poderes, a pergunta que fica é: devemos rever todo esse poder concentrado no STF? Comente abaixo o que você acha dessas mudanças. E, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas participem dessa discussão essencial para o futuro do Brasil.